Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar uns fatos super legais sobre a produção de vinho no mundo. Confere aí. Bom, eu tenho quase certeza que você que está aí assistindo deve curtir um vinho, né? E você deve, às vezes, ter suas preferências de país, de estilo, de produtor e tal. Só que será que você conhece quais são os principais atores do cenário mundial do vinho? Olha, tem número aí que pode surpreender a gente e eu vou contar tudinho para você no vídeo de hoje. Só para você saber, todo esse conteúdo que a gente vai passar aqui hoje, ele foi extraído do nosso curso Essencial de Vinhos. Existe tanto a versão online como a versão presencial. E olha só que notícia legal, todos os cursos de 2023 já estão agendados para esse ano maravilhoso que está entrando agora. E nosso calendário já está no ar, então se você quiser saber mais, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Não perde tempo, que agora está com preço especial de início de ano, depois já vai estar com o preço normal de cursos, tá bom? Outro recadinho, os roteiros também estão bombando, viu? Roteiros de viagem, vinhos de bicicleta agora em 2023. O nosso roteiro da África do Sul está praticamente esgotado, só tem algumas pouquinhas vagas ali na segunda turma. E tem o nosso roteiro que já é tradicional agora, né? Roteiro para Serra Gaúcha, lá no sul do país. E vai ser um prazer ter você comigo nessa viagem. Quem quiser saber mais, também vou deixar o link aí para vocês, beleza? Vamos lá então pro vídeo. Olha só, para vocês saberem, todos os dados que eu vou apresentar aqui para vocês, eles foram extraídos de um relatório da OIV, que é a principal organização internacional hoje do vinho, né? Do vinho e da uva. A OIV é uma grande referência no mundo dos vinhos e eles lançaram um relatório fresquinho com várias informações legais para você ficar sabendo. E além de conhecer esses dados, o mais importante, vamos entender o que eles significam, né? Vamos ver para onde está caminhando o mundo do vinho. Bora comigo? Então vamos lá. Primeiro fato importante do cenário de produção de vinhos no mundo. Bom, e se a gente vai falar de produção de vinho, a gente tem que falar também de área de vinhedo plantado, né? E como você acha que está dividido isso? Olha só que número impressionante. São 7,3 milhões de hectares de vinhedos plantados ao redor do mundo todo. 7,3 milhões de hectares. É muita coisa, né? Aí você fala assim, ué, então a humanidade está crescendo e a gente então está plantando mais área de vinhedo? Não. Isso que é uma coisa engraçada. A gente está diminuindo e de forma constante durante os últimos 20 anos o número de, pelo menos de área plantada de vinhedo. E você vai ver que na produção de vinho não acontece muito isso, mas a gente vai falar um pouquinho para frente. Mas olha que legal, né? Então isso quer dizer que há 20 anos existiam mais áreas dedicadas, destinadas à plantação de vinhedos no mundo, só sabendo aí, né, legal ressaltar que esses 7,3 milhões de hectares, obviamente não são só destinados à produção de vinho, tá? Porque isso daí também é para vinho, suco e consumo in natura, beleza? Agora o nosso segundo fato importante da produção de vinhos do mundo, e ainda continuando nesse mesmo tema de área de vinhedos plantados, tá? Quais vocês acham que são os 6 maiores? Aí eu não estou falando de produção de vinho, estou falando em área de vinhedo. Confere comigo. Espanha, França, China, Itália, Turquia e Estados Unidos. Nessa ordem são os 6 maiores do mundo em áreas plantadas de vinhedo. E olha só, esses 6 concentram 55% das áreas de vinhedos do planeta. É muita coisa para só 6 países do mundo, né? Só que tem uma diferença aí, tá? Quando você pega Espanha, Itália e França, aí a maior parte dessa área de cultivo de vinhedos é destinada para a produção de vinhos. Nos Estados Unidos é mais ou menos equilibrado, tem lá produção de vinho, mas também bastante produção de uva para consumo in natura e suco também. E quando a gente fala de China e Turquia, que são gigantes também, aí a maioria não vai para a produção de vinho, tá? Aí é justamente uma produção de uva para consumo in natura ou suco, beleza? Então essa é a diferença desses 6 gigantes.
Outro fato importante da produção de uvas no mundo. Olha que legal. Eu falei de 7,3 milhões de hectares no mundo todo, né? Agora, só a União Europeia tem 3 milhões de hectares plantados ali entre os seus países, tá? Tô falando ali só de União Europeia. E o legal é que, assim, nos últimos 10 anos, a coisa não veio crescendo ou baixando muito, porque os membros da União Europeia, eles precisam seguir regras se eles querem expandir a área de vinhedo cultivado. Olha só, já é tão estabelecido ali naquela região do planeta que se um país quer aumentar a tua área de vinhedos plantados, ele precisa seguir algumas regras em comum acordo com o resto da União Europeia. E nos últimos anos, se a gente for pegar China e Irã, que também é um outro grande produtor, que tem bastante área de vinhedo plantado, foram os dois grandes responsáveis por aumentar a área de vinhedos plantados ao redor do mundo. Eu falei para você que essas áreas estão diminuindo, mas esses dois estão aumentando nos seus respectivos países essas áreas. Por outro lado, Estados Unidos e Turquia vêm tendo declínios consideráveis nas áreas de vinhedos plantados. Então olha que legal, né? Agora você está conhecendo aí o macro da coisa, né? Pelo menos de vinhedo, você já está craque, já sabe quem são os principais países desse cenário. Agora o nosso quarto fato importante, aqui sendo um pouquinho bairrista. Como será que está o Brasil nesse cenário mundial, pelo menos de vinhedos plantados? Bom, no último relatório da OIV, a gente apareceu na 21ª colocação com mais ou menos 80 mil hectares de vinhedos plantados, tá? Só que é o seguinte, isso aí é mais ou menos 1% do mundo, né? Do que a gente tem de vinhedo no mundo. E é menos da metade quando a gente vai comparar a Argentina e Chile, que são os maiores do hemisfério sul, quando a gente fala de área de vinhedo, tá? Eles juntos, né, a Argentina e o Chile, representam mais ou menos 6% de toda a área de vinhedos cultivados do mundo todo. Então, a gente ainda está um pouquinho distante desses nossos hermanos aqui da América do Sul. Agora o nosso próximo fato importante. Bom, a gente já falou bastante de vinhedo, né? Agora vamos falar o que interessa, a produção de vinho em si. Olha só, no último levantamento da OIV, ela constatou que foram produzidos no período de um ano 260 milhões de hectolitros. E 1 hectolitro são 100 litros de vinho. Então, olha só o tanto que a gente produziu de vinho em um ano só. E o legal é que é o seguinte, diferentemente da área de vinhedos cultivados, que eu falei que está em declínio nos últimos 20 anos, a produção de vinho não está em declínio, não. Na verdade, ela está meio que estabilizada, sabe? Nos últimos 20 anos também. É lógico que alguns anos são melhores e outros piores, porque isso aí vai depender muito de como foi cada safra em cada país, né? Quando tem geada, quando tem ataque de fungo, mas principalmente condição climática mesmo. A França acabou de passar por uma safra terrível com relação à geada na primavera, e aí queima os brotos e ela não consegue ter uma safra muito produtiva. Então isso aí varia de ano a ano, mas nada que justifique, pelo menos nesse tempo aí dos últimos 20 anos, nada que justifique uma curva muito crescente ou muito decrescente. A coisa vem mais ou menos estável, com anos melhores e outros piores, beleza? Mas 260 milhões de hectolitros é coisa pra caramba pra vocês beberem, não é não? Nosso próximo fato aí importante da produção de vinhos. Olha, só a União Europeia produziu 153 milhões de hectolitros. Então eu falei lá de 260, a União Europeia ficou com 153 milhões em produção. E os três principais, a gente já sabe, né? Quais vocês acham que são os três principais produtores? Itália, França e Espanha. Esses três juntos fazem 47% da produção mundial de vinhos. É muita coisa, né? Poxa, olha que concentração de produção de vinho que a gente tem aí. Não é à toa
que a gente conhece aí um monte de vinho italiano, vinho francês, vinho espanhol. Tem até uma menção que eles fazem lá na Europa, que é o seguinte, né? A França tem vinhos mais caros, né? Mais prestigiados. Os chineses adoram e compram e investem muito em vinho francês. Os italianos exportam para o mundo todo, são verdadeiros clássicos internacionais. Até o Prosecco, né? Lá da região do Vêneto, puxa muito essa produção para cima, tanto que o Vêneto é a principal região produtora da Itália em volume de produção e o Prosecco está aí, né, trazendo essa estatística para cima. Enquanto isso, a Espanha, ela é considerada a adega da Europa, porque apesar dela fazer também uma produção grande de vinhos, normalmente o valor é um pouco mais baixo, então são vinhos mais para o dia a dia que o europeu está muito acostumado a beber. Então é legal isso, né? Como funciona mais ou menos a dinâmica aí dos três grandões. E o que vem na sequência, né? Vamos conhecer os 10 principais produtores de vinhos do mundo, porque já que eu falei que 3 dos grandões estão na comunidade europeia ali, e o restante, como é que tá? Vamos lá, acompanha comigo aí a lista. A Itália vem na primeira posição com 19,3% da produção mundial de vinhos. É um gigante mesmo, né? Os italianos são gigantescos na produção de vinhos. Em segundo lugar vem França, ali com 14,5%. A Espanha vem na terceira posição. E depois, né? Esses são os 3 principais. Depois vem uma série de países do Novo Mundo, meu amigo. Olha isso. Estados Unidos na quarta colocação com 9,3%. Austrália, quinta colocada do mundo, hein? Com 5,5%. Depois vem Chile e Argentina, olha só. Sexto lugar para o Chile, sétimo lugar para a Argentina. Os 2 representantes sul-americanos aí da nossa lista. África do Sul em oitavo, com 4,1%. Alemanha em nono, aí a gente já volta para a Europa, né? Alemanha em nono com 3,1%. E Portugal na 10ª colocação com 2,8% da produção mundial. Você sabia que esses eram os principais? Coloca aí nos comentários para mim. Chocou a mente aí algum deles ou já era algo esperado, né? Já esperava ver esses países aqui que eu comentei com você nessa lista dos 10 mais de produção de vinho? Deixa aí nos comentários para mim. E quem você gostou de ver nessa lista, né? Coloca aí também. E agora, pra gente encerrar o episódio de hoje com chave de ouro, como é que tá o Brasil nessa história toda, né? Será que a gente tá ali colado nos primeiros ou tá muito longe? O que você acha? Olha, a gente tá na 14ª colocação. Não estamos muito longe assim não, vai. Não estamos muito atrás dos outros. O Brasil produziu em um ano, aí, pelo menos no último relatório da OIV, 3,6 milhões de hectolitros de vinho. Isso aí representa mais ou menos 1,4% de toda a produção mundial. Então, ó, o Brasil tá ali, tá quase. Só que eu tenho um dado muito legal para te falar. Nesse último relatório da OIV, eles consideraram o ano de 2021, né? A produção de 2021. E olha que interessante, o Brasil, nesse quesito produção de vinho, deu um salto de 2020 para 2021. A gente aumentou 60% a nossa produção de vinhos nesse período. Olha que legal isso. Foi um boom na produção nacional de vinhos. E isso puxado por vocês, consumidores, né? Que estão apostando mais, dando mais valor e dando mais a chance ali para o vinho nacional pertencer também à sua mesa, né? Brigar de igual para igual com outros vinhos do mundo. Não é legal saber isso, cara? Ó, escreve aí o que você acha. Eu fiquei muito surpreso, assim, positivamente, quando eu vi esse 60% de aumento no período de um ano. E, poxa, é bastante coisa para o Brasil, né? Eu tava vendo lá todo o relatório da OIV e, assim, de todos os países que estão lá na frente, né? Peguei pelo menos uns 20 ou 30 países, nenhum deles teve 60% de aumento de um ano para o outro. Né? Isso é um recorde, pelo menos para a história recente do Brasil, um recorde, e graças a vocês, né? Que assistem aqui o conteúdo do canal Vinhos de Bicicleta e colocam cada vez mais vinhos brasileiros também nas mesas, né? Porque é lógico, a gente não precisa também beber só vinho brasileiro, mas poxa, é legal, né? Só dele ter entrado aí, só dele
mostrar a sua força e ter ganhado esse destaque, pelo menos nesse período que foi do relatório. Poxa, eu fiquei bastante feliz de ver essa notícia. Curtiram o conteúdo de hoje? Legal, né? Eu gosto de saber estatística, porque às vezes a gente tem uma visão meio deturpada de quem são os principais produtores, né? De quais são os vinhos que de fato estão aí sendo mais produzidos ao redor do mundo todo, né? Então eu acho legal a gente conhecer esses números e perder um pouquinho do preconceito, até para quem tem aí um pouco com algum tipo de vinho, eu acho super bacana. E eu fiquei até animado, né? Porque a gente focou aqui na produção de vinhos, como eu falei, a gente tira esse conteúdo lá do nosso curso essencial de vinhos, mas fiquei animado para fazer um próximo episódio sobre o consumo. E aí, você quer saber como o brasileiro está consumindo? Fala para mim. Se você quiser saber, a gente grava. E como o resto do mundo? Como será que outros países consomem vinho? Será que eles bebem muito mais que a gente no período de um ano? Bom, a gente vai descobrir num próximo episódio. Então é isso, vai ser um prazer ter você com a gente aqui no nosso espaço ou numa dessas nossas viagens. Te espero lá, o link tá aí pra você e a gente se vê no próximo episódio, beleza? Até lá! Cheers! Valeu!